Vamos lá. Boa noite. Sejam bem-vindos à terceira reunião científica promovida pela Turma de Medicina da UFRJ de 1999. O tema da nossa reunião hoje é cirurgia torácica, cirurgia oncológica, oncologia clínica e hematologia no contexto da pandemia de Covid-19. O objetivo, gente, é a gente contextualizar essas especialidades com a realidade que está sendo vivida aqui no Brasil em relação ao Covid. Nosso primeiro palestrante é o Dr. Fernando Vanucci. Fernando Vanucci é médico, cirurgião torácico, fellowship no Instituto Europeu de Oncologia, Milão, Itália, e diretor de assuntos internacionais da SBCT, Sociedade Brasileira de Oncologia Torácica. O tema da palestra de Fernando Vanucci é cirurgia torácica no contexto da pandemia de Covid-19. Seja bem-vindo, Vanucci. Obrigado, Alfredo, pela introdução. Bom, o que me traz aqui hoje, além do prazer de compartilhar da companhia de vocês, trazer um pouquinho da experiência que eu tenho acumulado como cirurgião torácico no contexto da pandemia de Covid-19. Bom, essa especialidade, a cirurgia torácica, ela tem algumas peculiaridades pelo fato de lidar diretamente sobre vias aéreas e pulmões, realizando procedimentos tanto cirúrgicos quanto endoscópicos. A gente sabe que no final acaba que o especialista fica altamente exposto a qualquer tipo de patógeno respiratório, né? Se a gente somar a isso a nossa frequente atuação em emergências e uma interação direta e muito presente dentro do contexto da terapia intensiva, junto aos intensivistas, na forma de procedimentos dentro do CTI, a gente pode deduzir que a cirurgia torácica é a especialidade cirúrgica mais exposta ao risco da Covid-19. De uma maneira didática, tendo em vista que esse tema é bastante extenso, eu tentei dividir essa apresentação em duas frentes, né? A primeira abordando os procedimentos habitualmente realizados no âmbito da terapia intensiva, do CTI, e dentre eles eu destacaria os dois principais, que seria a traqueostomia cervical e a drenagem torácica. E para complementar também, expor um pouco da estratégia que a gente tem utilizado para suprir a nossa demanda habitual de pacientes, a nossa demanda já usual, que frequentemente contempla pacientes oncológicos e, por isso, requer definição de prioridades. E, no fim, definir também os cuidados universais que a gente tem que adotar nos nossos pacientes que têm sido operados, mesmo não sendo COVID, aqueles pacientes que merecem cuidados universais tanto no pré, quanto no intra e no pós-operatório. Em realização de procedimentos dentro da terapia intensiva, de longe, o mais frequente acaba sendo a traqueostomia cervical. Um procedimento corriqueiro, sempre foi corriqueiro dentro da terapia intensiva, na nossa área de atuação em cirurgia torácica, mas que tem ganhado uma relevância maior ainda nos momentos da pandemia de Covid-19. Quando a pandemia se iniciou, os protocolos, na verdade, não existiam. A gente acabou tendo que se basear em protocolos asiáticos que datavam da pandemia de H1N1. E à medida em que os casos começaram a acontecer e a experiência foi se acumulando, aí sim, protocolos específicos para a Covid-19 começaram a ser desenvolvidos. E hoje, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, esses protocolos para a realização de traqueostomia cervical, eles estão baseados num tripé. Que tripé é esse? 1. O momento ideal da indicação do procedimento. 2. A proteção da equipe que realiza esse procedimento, o uso do EPI. E, em terceiro lugar, como minimizar a geração de aerossóis durante a realização da traqueostomia. Em relação ao momento ideal da realização da traqueostomia, a regra de ouro é que não há indicação de traqueostomia precoce nesses pacientes. E isso se entende por diversos motivos. A gente sabe que, frequentemente, esses pacientes têm um tempo de ventilação mecânica prolongado, em média, que às vezes supera 15, 20 e poucos dias, né? Nós sabemos também que são pacientes potencialmente graves, frequentemente com prognóstico reservado e que evoluem com mortalidade significativa. E a gente sabe também que são pacientes que têm uma transmissibilidade maior na sua fase mais inicial da doença. Então, por conta dessas questões, apesar de não haver um número mágico para se identificar o momento ideal da realização da traqueostomia, a gente evita a todo custo e contraindica a realização precoce da traqueostomia, né? Como eu disse, não há um número mágico, não há um consenso.
Mas, em geral, em média, a gente começa a indicar tracostomia para esses pacientes em torno do 15º, 20º dia, a gente já está realizando. É óbvio que isso é uma média, eu já realizei tracostomias mais precocemente, antes de 15, e posteriormente também depois de 20 dias. Mas em torno de 15 a 20 dias é a média habitual, né? Em relação, mais uma vez, em relação ao uso de EPI, os equipamentos de proteção individual, eu acho que isso é um tema já bastante consagrado, bastante sedimentado. Tendo em vista que a tracostomia é um procedimento gerador de aerossóis, ela demanda o uso de EPI por todos os integrantes da equipe para precaução de geração de aerossóis. Isso significa dizer que nós sempre utilizamos máscara N95, óculos de proteção facial, capote impermeável, luva, normalmente 2, gorro, sapatilhas e por aí vai, né? Não menos importante, aliás, talvez seja o mais importante dentro do contexto da realização da tracostomia, o terceiro pé desse tripé seria minimizar a geração de aerossóis, né? E as medidas que a gente lança a mão para minimizar esse tipo de aerossóis, elas, na verdade, começam no momento da sedação desse paciente. Esses procedimentos têm que ser realizados com o paciente profundamente sedado e em bloqueio neuromuscular, ou seja, curarização plena, né? Minimizando também o uso do bisturi elétrico, o que é uma situação difícil, porque frequentemente esses pacientes estão anticoagulados ou apresentam distúrbios de coagulação, mas o fato é que o uso do bisturi elétrico potencializa a geração de aerossóis, sobretudo quando a traqueia já está aberta. Então, a gente minimiza e evita o uso do bisturi elétrico sempre que possível. E, por último, um balé bastante orquestrado, desde o momento em que você abre a traqueia até o momento em que você conecta o ventilador à cânula de tracostomia já instalada, todo esse período, desde a abertura da traqueia até o retorno da ventilação, ele tem que ser feito em completa apneia, com o paciente sem respirar e com o ventilador desligado, sem ciclar, justamente para não haver difusão de aerossóis no ambiente, né? Por esse motivo, a gente faz a tracostomia sempre com uma fração de inspirada de O2 em 100%, para poder aumentar a oxigenação desses pacientes. E aqui eu trago um vídeo bem breve para poder colocar de uma forma um pouco mais prática essas orientações. Nós já estamos na traqueia, Janês aí. O fisioterapeuta vai desligar o ventilador, pode desligar. A partir do momento desse bip, o paciente não está ventilando, o ventilador está desligado. O intensivista desinsufla o balonete do tubo, eu abro a traqueia. Alguém de olho só na saturação, por favor? 100%. Ok. Devagarzinho, você vai puxar o tubo. Com a traqueia aberta, sob visão direta, eu vejo o tubo traqueal ser tracionado proximalmente à minha incisão. Parou. E quando o tubo sobe acima da minha incisão, eu introduzo a cânula. Introduziu a cânula, agora eu vou insuflar o balonete. Nesse momento a gente ainda não tem E aí a ventilação. gente vai passar o circuito aqui por baixo. Saturação, como é que tá? 99. Ok, passa o circuito por baixo, conecta e ventila. Pode ligar o ventilador. A partir desse momento o ventilador é ligado e o paciente volta a ventilar. Saturação 98, ventilador ligado de novo. Balonete insuflado. O tubo sai clampeado. O tubo sempre deve sair clampeado, para evitar também qualquer disseminação de aerossol. Curva. Além da traqueostomia, um procedimento muito frequentemente realizado no âmbito da terapia intensiva é a drenagem torácica. E a indicação mais comum de drenagem torácica nesses pacientes, sem dúvida, é o pneumotórax. Porque, mais uma vez, lembrando que esses pacientes ventilam em ventilação mecânica por longos períodos, frequentemente com pressão elevada, com PIP alto, e sobre pulmões que têm uma complacência completamente alterada, né? Então, é frequente a ocorrência de pneumotórax nesses pacientes. Do ponto de vista técnico, mais uma vez eu ressalto a necessidade do uso do EPI, por ser também a drenagem torácica um procedimento gerador de aerossol. E, nesse sentido, minimizar a geração desses aerossóis também continua sendo uma regra básica. Significa dizer que se o paciente precisar de uma drenagem torácica e estiver sob ventilação mecânica, é necessário que quando nós
adentrarmos a pleura com a pinça, com a tesoura, enfim, e introduzirmos o dreno, a gente deve, mais uma vez, desconectar o paciente do ventilador mecânico, desligar o ventilador, para que não haja a geração de aerossóis. E só retornar com a ventilação após o dreno introduzido e conectado aos sistemas coletores. E sobre os sistemas coletores, cabe também uma palavra importante. Esse é o sistema coletor mais frequentemente utilizado, historicamente consagrado, que é o chamado selo d'água. Se a gente considerar a ocorrência de um pneumotórax e o uso desse tipo de sistema coletor, a gente tem que lembrar que esse sistema coletor é aberto. E a ocorrência de escape de ar pelo dreno é um fenômeno gerador de aerossóis. E isso deve ser, o quanto possível, evitado. De que maneira a gente pode evitar isso? Ou fazendo adaptações, ou utilizando sistemas fechados. A adaptação mais simples seria conectar um filtro, que pode ser um filtro EPA ou equivalente, no próprio sistema aberto de selo d'água. Ou então, a gente pode usar um sistema como esse, que já é um sistema um pouco mais sofisticado, conectar também um filtro, que no caso é um HMEF, que também é um filtro antibacteriano antiviral, e conectar o mesmo sistema no vácuo da parede para fazer uma aspiração contínua e fechar o circuito, não havendo nenhuma disseminação de ar a partir do circuito paciente, dreno, coletor, ambiente. Não há circulação de ar. A opção mais conveniente, mas também é mais custosa, é o uso de sistemas digitais, que já têm filtros embutidos e também aspiradores embutidos sem a disseminação de ar contaminado para o ambiente. Bom, saindo um pouco agora do ambiente da terapia intensiva e falando dos pacientes não COVID, que são, na verdade, também uma outra demanda frequente da nossa especialidade, sobre urgências e emergências há pouco a comentar, porque quando houver urgências e emergências não há muito questionamento. Tem que operar, tem que operar. Eu acho que a grande questão em relação a esse tipo de demanda de pacientes diz respeito aos pacientes eletivos oncológicos, que são muito frequentes no nosso dia a dia. E, no caso desses pacientes, vai ser necessária uma avaliação caso a caso, individualizada, de preferência através de uma decisão multidisciplinar, incluindo cirurgião, oncologista, radioterapeuta, patologista e tudo mais. A gente tem que levar em consideração que hoje em dia é difícil preparar um paciente para uma cirurgia eletiva, porque broncoscopia e espirometria são procedimentos que estão desaconselhados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, então é difícil a gente encontrar até disponibilidade para fazer esses exames, né? E a gente acaba caindo numa necessidade de racionamento dos agendamentos cirúrgicos, entre pacientes mais imediatos, que vão ter que ser operados mais precocemente, e aqueles mais tardios, que vão poder aguardar um pouco mais, né? De uma forma bem simplista, aqueles que merecem prioridade vão ser aqueles pacientes com tumores maiores, que tenham patologias oncologicamente mais limítrofes no sentido da operabilidade, tumores mais centrais, que tenham um comprometimento associado da via aérea, causando sintoma respiratório, pacientes que tenham saído de uma neoadjuvância e que tenham um tempo específico para serem submetidos à cirurgia para não perderem a otimização do seu potencial terapêutico, deixando para um segundo momento mais tardio pacientes que tenham doenças mais iniciais, por exemplo, um nódulo solitário, uma opacidade suspeita menor do que 2 ou 3 centímetros, e que possam ser pacientes acompanhados até um momento mais apropriado para serem operados, né? Os demais pacientes eletivos também não há muito questionamento, eu acho que isso é bastante fácil de entender, eles devem ser postergados, mas uma coisa interessante é levar sempre em consideração a logística e os recursos do seu hospital, da sua instituição, porque, eventualmente, hospitais diferentes, até mesmo dentro da mesma cidade, podem estar enfrentando momentos diferentes da epidemia e enfrentando momentos distintos de disponibilidade de recursos, de ocupação de leitos de terapia intensiva e por aí vai. Para finalizar, eu acho que é interessante que a gente fale sobre cuidados pré, intra e pós-operatórios de pacientes não COVID, porque, afinal de contas, na verdade, hoje, até prova em contrário, a gente tem que considerar todos os pacientes potencialmente suspeitos, né? É importante lembrar que a proteção do paciente leva à proteção da equipe e vice-versa, criando um círculo virtuoso que protege a todos, né? E, destrinchando isso de uma forma um pouco mais delicada, um pouco mais detalhada, no pré-operatório, acho que a gente tem que focar em protocolos de admissão, ou seja, saber como admitir esses pacientes no pré-operatório, e aí a gente tem preconizado o isolamento social desses pacientes de 7 a 14 dias antes da cirurgia, a testagem desses pacientes
na admissão hospitalar e a realização rotineira de tomografia de tórax 48 horas antes do procedimento, para a gente poder ter o maior grau de segurança e certeza possível de que a gente não está operando um paciente infectado, né? No intraoperatório, nas atividades dentro do centro cirúrgico, de uma maneira resumida, eu acho que a gente tem que minimizar a circulação de pessoas naquele ambiente e minimizar a geração de aerossóis durante o procedimento. Como obter isso? Através do manejo adequado da via aérea pelo anestesista, evitando a abertura do pulmão e da via aérea desnecessariamente, preferindo sutura mecânica à sutura manual, evitando o uso de instrumentais que possam gerar aerosóis e usando, mediante disponibilidade, eventuais tecnologias que possam atuar como minimizadores, se é que essa palavra existe, da geração dos aerosóis, ou seja, filtros de CO2 para cirurgias endoscópicas, filtro de partículas e filtro de fumaça também. No pós-operatório, basicamente o que a gente vai objetivar é abreviar a hospitalização desses pacientes o quanto possível, né, a adoção de protocolos chamados fast track, e minimizar os retornos desses pacientes também. É óbvio que em algum momento do pós-operatório a gente vai ter que avaliar esses pacientes presencialmente, mas nesse contexto a telemedicina surge como uma ferramenta potencialmente valiosa. Mais uma vez, só para encerrar, eu acho que é muito importante frisar que quando a gente protege o paciente, a gente automaticamente está protegendo a equipe e, por fim, estamos protegendo a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Fernando, muito obrigado pela sua apresentação. O Fernando tem o dom de conseguir fazer com que uma traqueostomia em ambiente Covid, em corte Covid, pareça uma coisa simples para a gente, né? Com um vídeo maravilhoso que ele mostrou. Gente, não é fácil não, é porque é o Fernando, viu? Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. A Ana Paula pergunta para a gente, o paciente que é jovem e que a gente, de alguma forma, acha que esse paciente pode ter um ponto de desmame muito próximo, qual é o momento que a gente define por traqueostomizar esse paciente? A gente consegue segurar essa traqueostomia e até que momento a gente consegue segurar sem que a gente cause risco de lesão de laringe ou de traqueia? Bom, Daniel, é uma pergunta excelente. Na verdade, não existe um número mágico, uma receita de bolo, uma regra fixa. A gente vai ter que avaliar cada caso, né? Se a gente tiver um paciente que esteja evoluindo satisfatoriamente nos parâmetros ventilatórios, que já mostra a capacidade de ser submetido a uma tentativa de desmame, e que talvez a traqueostomia possa ajudar nesse sentido, é claro que a gente não precisa esperar 15, 20 dias, a gente pode considerar esse caso especificamente e eventualmente antecipar um pouco. Lembre-se que eu falei que 15, 20 dias, em média. Eu já traqueostomizei paciente com 10, já traqueostomizei paciente com 8 dias de tubo. É um pouco mais tenso, porque a gente sabe que a transmissibilidade é maior, né? E a gente não tem, efetivamente, nenhuma regra fixa, estándar e estanque, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração e considerar o quadro clínico do paciente, a perspectiva de desmame. Em relação a possíveis lesões estenóticas tardias de laringe e de traqueia, esse é um ponto que a gente ainda não sabe exatamente em que vai dar. Ou seja, se vai haver, digamos assim, no futuro, uma possível epidemia de estenose traqueal pós-intubação, só o tempo vai dizer. O fato é que realmente a gente tem traqueostomizado esses pacientes mais tardiamente em comparação aos pacientes não COVID. Mas a observação feita pela Ana Paula procede. Uma segunda pergunta relacionada ainda à traqueostomia. Esse paciente é traqueostomizado, ele vai para casa. E nesse momento a gente está tendo todo um cuidado de acompanhamento domiciliar do paciente. Provavelmente no momento que esse paciente vai para casa, a gente já imagina que ele é um paciente que não viraliza, ele é um paciente que já não tem carga viral, mas a gente sabe que todo o ambiente ao redor ainda é um ambiente que causa preocupação. Como é feito o acompanhamento dessa traqueostomia no pós-operatório? Esse paciente permanece no hospital, ele vai para casa em acompanhamento de home care? Como tem sido esse acompanhamento de vocês nesse pós? O que a gente tem observado é que os pacientes que evoluem bem no seu desmame, acordam, saem de prótese e tudo mais, frequentemente eles acabam trocando a cânula plástica pela cânula metálica e desmamam da cânula metálica também, na sua maior parte das vezes, antes de ir para casa.
Então, o acompanhamento domiciliar não tem sido frequente para nós, porque esses pacientes acabam tendo a característica muito marcante de ter a sua hospitalização prolongada. Essa é uma característica quase que fundamental dos doentes COVID, né? Então, a gente tem visto pacientes que a gente traqueostomiza, uma semana depois, se ele desmamou e tudo mais, a gente pode pensar em tirar essa cânula plástica e colocar uma metálica, eventualmente já colocar uma cânula fonadora, e desmamar da cânula sem ventilação mecânica, ou seja, desmamar propriamente da presença da cânula, ainda antes do paciente ter alta para casa. É óbvio que o fato dele estar com uma cânula metálica, desde que preenchidos os critérios clínicos que permitam esse paciente ter alta, não pode ser levado em consideração como um critério para mantê-lo no hospital, né? Porque a gente precisa de leito, a gente precisa de disponibilidade, isso a gente não pode esquecer. Mas não tem sido frequente esses pacientes irem para casa ainda canulizados, pelo menos na nossa prática. Perfeito. A gente sabe que o câncer não pode esperar, né? A gente tem pacientes que precisam de intervenção. Muitos deles a gente consegue tirar desse momento de urgência por conta da agressividade do momento que nós estamos vivendo. Em que momento você traz esse paciente de volta para o teu escopo de operar? Em que momento esse paciente volta a se tornar um paciente oncológico passível e necessário de cirurgia para você? Dani, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que ninguém tem a resposta. Até porque cada caso vai ser um caso. Mas, para tentar te responder de uma forma bem prática, eu acho que a gente tem que levar em consideração 4 fatores, 4 critérios principais. Essa decisão de trazer o paciente de volta a uma programação cirúrgica, ela se baseia em 4 pés. O primeiro deles, obviamente, é o pé clínico, ou seja, o paciente estar clinicamente apto a ser operado novamente, o que nem sempre é simples, porque não basta o paciente estar curado da COVID. Às vezes ele tem uma depressão de massa muscular e se a gente levar em consideração o tempo que ele ficou entubado, deitado, sem atividade, sem se alimentar adequadamente e tudo mais, isso coloca o paciente numa situação de risco, uma hipoproteinemia que a gente vai precisar recompor esse paciente, ou seja, repreparar esse paciente para uma cirurgia. Então, o primeiro critério é clínico. O segundo que a gente tem levado em consideração é o critério sorológico, ou seja, não existe nada publicado a esse respeito, nenhum guideline formal, mas a gente tem levado isso como um critério importante, ou seja, negativação do IgM para poder considerar o paciente apto à cirurgia novamente. O terceiro critério é o critério radiológico, ou seja, a resolução das lesões tomográficas desse paciente, o que também não é uma situação simples, porque a gente sabe que nem sempre isso resolve de uma forma rápida, às vezes radiologicamente você demora a ter o desaparecimento das lesões, e alguns pacientes vão permanecer com as lesões residuais, com lesões que podem até se transformar em fibrose, né? E o último critério é o critério oncológico também, ou seja, esse é um paciente que tem uma doença mais inicial ou é um paciente que tem uma doença que está no limite da operabilidade? Esse paciente que está no limite da operabilidade, a gente vai ter que forçar um pouco mais a barra e trazê-lo de volta para a nossa programação um pouco antes, porque senão a gente vai perder o timing cirúrgico desse paciente e vai perder a oportunidade de oferecer melhor chance de cura para ele. Então, seriam esses 4 critérios que a gente teria que levar em consideração para definir de uma maneira individualizada. Maravilha. Você traz à tona para a gente a necessidade da nossa proteção, né? E você fala de uma paramentação que vai muito de encontro, não só a paramentação como a forma de abordar o paciente, que vai muito de encontro ao que o intensivista faz hoje no momento da intubação, ao que o ecocardiografista faz no momento do ecocardiograma transesofágico, que é um momento de preparação pessoal muito delicada, a gente se paramenta de forma completa com face shield e a gente realiza o bloqueio, né? Então eu acho que fica essa mensagem de que isso é muito importante nesse momento, porque você tem um procedimento de alta aerolização e a gente sabe de relatos de coortes de contaminação de médicos fora, muito importante. Eu vou colidir no final os seus 2 mundos, é a minha última pergunta. Você traz os procedimentos técnicos do COVID e você traz o teu paciente normalmente abordado pela cirurgia torácica. Quando esse paciente está infectado pelo COVID internado, você costuma ver uma evolução diferente do paciente não oncológico torácico, nesse caso? A tua drenagem de tórax é diferente? Você costuma ver mais empiema do que tranquilidade? Como é que costuma ser essa evolução do paciente? Desculpa, Dani, eu perdi o fio da meada da tua pergunta no meio dela.
Repete para mim, por favor. A minha dúvida é a seguinte: o teu paciente com cirurgia torácica, o teu paciente oncológico torácico internado por COVID, ele tem uma apresentação pulmonar diferente de um paciente não oncológico? Em geral, não. Em geral, não. Se for um paciente oncológico que tem a sua doença oncológica, mas tem o seu status performance preservado, ele é um paciente que acaba se comportando como um paciente COVID não oncológico, né? Agora, se a gente está falando de um paciente já com algum grau de caquexia, se a gente está falando de um paciente com uma doença limítrofe que já por si só, independente do COVID, compromete a função pulmonar, é óbvio que esse paciente vai estar muito mais propenso a evoluir mal, vai estar muito mais propenso a evoluir com insuficiência respiratória e necessidade de suporte mecânico para a respiração do que um paciente que não tenha essa doença. Então, tudo leva, assim, tudo acaba no detalhe de que grau de doença oncológica eu tenho, né? Ou seja, doenças mais iniciais provavelmente não vão ter uma repercussão sobre a evolução da COVID-19. Mas quando a gente tiver um doente com doença mais avançada, que já tenha derrame pleural, ou que já tenha algum grau de comprometimento de via aérea, enfim, esse paciente, sem dúvida alguma, está sujeito a uma evolução de maior gravidade. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua apresentação. Alfredo, eu te passo a palavra para a nossa próxima apresentação. Fernando, obrigado pelo show, meu irmão. Muito bom, muito seguro. Muito bom mesmo. Muito obrigado, filhão. Eu que agora agradeço. Tamo junto aí, querido. Vamos lá agora, a gente vai para o nosso segundo palestrante, que é o Dr. Rodrigo Otávio Araújo. O Dr. Rodrigo Otávio, ele é médico, é cirurgião oncológico pelo INCA, mestre em oncologia pelo INCA, e o tema da sua palestra será cirurgia oncológica no contexto da pandemia de Covid-19. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Alfredinho. Boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar aí falando para vocês um pouquinho da minha experiência, tá? Como Alfredo já me fez a introdução, né? Eu sou cirurgião oncológico, trabalho no INCA e coube a mim falar do impacto na cirurgia oncológica durante a epidemia. Eu trabalho no INCA, tenho mestrado em oncologia e sou membro da Sociedade do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do Colégio Americano de Cirurgiões também, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Eu acho que não é novidade, né, para ninguém aqui, que realmente o problema do câncer mundial é muito grande, são cerca de 18 milhões de casos diagnosticados anualmente, né? No Brasil não é diferente, nós somos o 6º país, né, em termos de número de casos anuais, cerca de 600 mil casos por ano, tá? E agora nós enfrentamos esse duplo desafio, que é a epidemia do Covid dentro desse contexto da oncologia, né? Os primeiros relatos que saíram ainda final de fevereiro, que vieram da China, de Wuhan, né? E nessa ocasião, eles já sabiam que os pacientes com câncer tinham uma mortalidade que era praticamente o dobro da mortalidade global, né? Daqueles que contraíam Covid, né? E comparado a quem não tinha nenhuma comorbidade, era 5 vezes maior. Então, pacientes com câncer, além de ter uma mortalidade maior, eles também tinham maior chance de contrair o vírus, porque eles têm visitas frequentes a instituições de saúde, desenvolviam mais formas graves, tinham maior admissão em UTI, maior probabilidade de intubação, e aqueles que desenvolviam o quadro de pneumonia por Covid, os quadros graves, durante um pós-operatório de uma cirurgia, tinha uma mortalidade que excedia os 20%, que é um índice muito alto, que a gente não está acostumado a ver e bastante preocupante. Essa publicação do British Journal of Surgery estima que durante a pandemia de Covid, no geral, 28 milhões de cirurgias vão ser canceladas ou adiadas. 2,3 milhões só de cirurgias oncológicas. Então, é um impacto muito grande, né? E se estima que vai levar 45 semanas, depois que tudo voltar ao normal, para todos esses pacientes que tiveram suas cirurgias oncológicas terem o seu tratamento retomado. Mas, então, nós temos esse desafio, né, do paciente que está doente, ele tem um diagnóstico oncológico, e no meio da pandemia, o que faremos? Apenas esperar a pandemia passar? Sem dar alguma alternativa? Não, a gente tem que trabalhar
dentro de uma racionalidade, para tentar oferecer alguma coisa, alguma esperança e algum tratamento para esse paciente. A Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica foi uma das primeiras a se manifestar, né, isso foi em março, e ela fez algumas recomendações para os serviços de cirurgia oncológica, e ela recomendava já, de início, a diminuição radical de número de consultas, de visitas médicas, substituindo elas por teleconsultas, e que você checava também os sintomas dos pacientes, né? Para casos novos, também é recomendado a triagem por teleconsulta, principalmente para os pacientes mais idosos, para evitar que eles fossem ao hospital. Eles incentivavam que mantivesse as reuniões de tumor boards ou grupos multidisciplinares para avaliação dos casos, mas que isso deveria ser obrigatoriamente remoto ou virtual, não com a presença dos participantes. Além disso, o número de profissionais na sala cirúrgica devia ser reduzido. Geralmente, cirurgias que eram feitas por 2 ou 3, reduzia o número de staffs presentes para 2. E, muito importante, o treinamento da equipe cirúrgica em técnicas de intubação e possível realocação desses profissionais que estivessem ociosos para outros setores, tais como CTI, o pronto atendimento. E nós começamos a fazer isso. Lá no INCA, nós treinamos a equipe em técnicas de intubação com paciente com bloqueio neuromuscular, utilizando videolaringoscópio, e isso nós começamos a fazer durante essa fase inicial de preparação. Também treinamento de paramentação, uso adequado de EPIs, e nessa época, em março, nós começamos a fazer e nos preparar. O Colégio Americano de Cirurgiões, então, nós vamos seguindo nessa sequência, né? Primeiro na China, depois Europa, agora em sequência Estados Unidos. O Colégio Americano, ele dividiu a epidemia em 5 fases e ele recomendou algumas medidas para cada uma dessas fases. Tá? A fase aguda seria a fase que começam os primeiros casos e é o momento do hospital se preparar. E nessa situação, as cirurgias deveriam ser feitas naqueles pacientes que tivessem um risco de óbito nos primeiros 3 meses. A segunda fase aguda, a fase aguda 2, já é a fase em que o hospital ele já começa a ter muitos casos, você já começa a ter adoecimento de alguns profissionais, a ocupação do CTI começa a ficar preocupante e você só deve operar aqueles casos cuja vida do paciente está em risco, que se não for operado em cerca de 1 semana, ele virá a óbito. E a fase aguda 3 é a chamada fase do desastre, onde as necessidades são muito maiores do que os recursos. O CTI está lotado, as equipes estão desfalcadas, você não tem mais onde colocar os pacientes, a rede está totalmente saturada. Então, nessa situação, as cirurgias eletivas são totalmente suspensas, apenas aqueles pacientes que têm risco de vida iminente, como hipertensão craniana, choque séptico, peritonite, apenas esses pacientes podem ser operados, né? E foi uma fase que nós tivemos há poucas semanas atrás, lá no Instituto, né? Nós tivemos um CTI que precisou fechar devido a alto adoecimento de funcionários, nós tivemos pacientes entubados em pós-operatório na RPA, dentre outros problemas, né? Então, essa fase agora já passou, nós começamos a terceira fase, a fase inicial de recuperação, onde a gente já tem EPIs em quantidade suficiente, temos os testes disponíveis, que é uma coisa que nós não tínhamos no início da pandemia, né? E aí nós começamos a tentar recomeçar os procedimentos cirúrgicos, pegando aqueles pacientes que têm a maior prioridade, selecionados por tumor board. E depois virá uma fase tardia de recuperação, onde a tarefa vai ser operar todos aqueles pacientes que estavam em fila, tá? E agora, as regras gerais que nós temos para o combate à epidemia, isso você pegando um resumo de todas as sociedades, né, que para você fazer cirurgias com segurança, você tem que ter leitos disponíveis, tanto para internação quanto em CTI, que durante o auge da epidemia você não consegue, tem que evitar a todo custo a mortalidade pós-operatória com o Covid, por isso que você tem que selecionar os pacientes e escolher o timing, o momento exato, né, e tentar estabelecer, dentro do possível, um pathway de Covid-free ou um hospital Covid-free. Na nossa prática tem sido mais fácil estabelecer um fluxo Covid-free.
tem que assegurar que tenha os EPIs e testes de diagnóstico, tanto para pacientes quanto profissionais. Especificamente dentro da oncologia, devemos usar estratégias que nós podemos adiar a internação cirúrgica com segurança para o paciente. Então, você usa outras ferramentas, como a radioterapia, a quimioterapia. Por exemplo, pacientes que fazem radioquímio, eles podem aguardar cerca de 12 até 15 semanas para fazer a cirurgia definitiva. Uso de técnicas ablativas, por exemplo, para tumores hepáticos, ressecção local, uso de hormonioterapia, quando é factível. Alguns pacientes fazem só uma ostomia, uso de stents, etc. Tudo que for possível para que esse paciente não fique internado durante a epidemia e não contraia o Covid, né, dentro do hospital, e também que não ocupe os leitos que são tão valiosos. Isso é o TCLE, falando sobre a parte médico-legal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica colocou uma sugestão de TCLE, informando os riscos do paciente contrair o Covid durante a epidemia. Tá aqui, tem um link para quem quiser depois consultar, eu posso compartilhar esse link, que ele fala basicamente que o paciente tem que estar ciente que qualquer internação durante a epidemia corre risco de adoecimento. Outra preocupação é o uso da laparoscopia e a contaminação da equipe cirúrgica, tá? A gente sabe que o vírus é transmitido por partículas pequenas, de 0,06 a 0,14 microns. Tá? O principal contágio é direto de pessoa para pessoa, ou por contaminação das superfícies, ou ainda por aerosolização, tá? Por intubação, endoscopia e broncoscopia. O risco de contaminação por dissipação do CO2 durante a laparoscopia é um risco teórico, nunca foi comprovado, já foi estudado no HIV, nas hepatites e no HPV. E o que a gente sabe é que o bisturi elétrico ele é capaz de gerar mais aerosóis que podem ser dissipados. Tá? De um modo geral, como não se conhecem os riscos, esses riscos não estão provados, a gente recomenda, de modo geral, evitar a videolaparoscopia e, caso ela seja muito importante, em alguma indicação, que se utilize um aspirador de fumaça ou de filtros específicos. Tá? Em cirurgias privadas eu consigo utilizar um aspirador de fumaça que ele aspira com muita potência o gás carbônico da cavidade, evitando que dissipe. E não dispensar nunca os EPIs, né, as máscaras com filtro N95, proteção com óculos, máscara, face shield, capotes, etc. Isso também é um trocáter de laparoscopia com filtro também. Eu nunca vi ele no Brasil, mas em breve deve estar disponível. Na vida real, né, porque os guidelines são muito interessantes, nos ajudam, mas qual a dificuldade que nos encontramos? Né? A primeira, a dificuldade em estabelecer um hospital Covid-free. A gente tem um intercâmbio de profissionais e de pacientes em diferentes unidades de saúde. O acesso é difícil aos testes, principalmente no começo, faltavam EPIs em alguns locais, a regulação ficou saturada, mesmo que a gente tivesse hospitais da rede referência para internação de Covid, em um momento a gente não conseguiu mais fazer isso, e o alto índice de contaminação dos profissionais. Tive 3 residentes internados em CTI, alguns realmente com gravidade, como eu falei, a gente teve o fechamento de setores inteiros do hospital devido a essa contaminação. Um outro problema é a dificuldade em encontrar pacientes aptos durante a pandemia. Muitos pacientes assintomáticos na comunidade estão infectados. Agora é que nós estamos tentando reoperar, ter a retomada das cirurgias, os primeiros 13 pacientes que nós testamos com SWAB, dos 13, 11 foram positivos, para vocês terem uma ideia de como está difícil e, nesse momento, ainda você operar um paciente de alguma maneira controlada. Alguns pacientes recusam a cirurgia devido ao risco de contaminação, né? E, como eu disse, a preocupação médico-legal recomenda-se a utilização daquele consentimento informado com algum tipo de adaptação. Para vocês terem uma noção, dos pacientes que nós tentamos transferir, pacientes com Covid confirmado ou suspeito para a rede de apoio dos hospitais, apenas 32% dos pacientes nós conseguimos fazer. Em abril nós conseguimos, começo de maio, pelo menos até a primeira quinzena, nós não conseguimos mais transferir nenhum paciente, porque a rede ficou completamente saturada. Os hospitais de campanha
não tinham aberto e foi o que a gente viveu. Agora, estamos tendo alguma possibilidade de retomar as cirurgias. Então, como estamos estabelecendo esse pathway COVID-free, um caminho, um fluxo COVID-free, né? A avaliação do caso por tumor board, fazer um contato telefônico para verificar os sintomas suspeitos, atuais ou recentes, inclusive dos contactantes também. Caso o paciente não tenha sintomas, é feito um swab por PCR 48 horas antes, e esse paciente é mantido em isolamento rigoroso, né, aguardando o resultado. Também fazemos tomografia de tórax na internação, porque nós temos muitos casos assintomáticos com infiltrados pulmonares característicos de infecção por Covid. Tá? Criamos um setor Covid-free na iodoterapia, que é o setor mais protegido do hospital, para que esses pacientes possam ficar em pré-operatório, otimizar o tempo de internação, com cirurgias mais abreviadas. Nós evitamos fazer reconstrução, fazemos, às vezes, a cirurgia mais rápida possível, com colostomia, na mastectomia também não reconstrói, para que esse doente tenha menor tempo de internação e menor chance de complicação. Estamos criando um banco de pacientes COVID positivo, que é o quê? São pacientes que testaram COVID positivo nessa triagem, e a gente sabe que daqui a 3 semanas, talvez um mês, esses pacientes vão estar aptos para voltarem para a programação cirúrgica. Então, a gente tem esse controle. E é fundamental evitar a contaminação do staff cirúrgico com a redução de aerosóis, uso de EPIs, técnicas de intubação e etc. Tá? Então, é o que estamos tentando fazer agora, coisa de 2 semanas, nós retomamos o mapa cirúrgico de uma maneira lenta e esperamos conseguir progredir isso ao longo dos próximos meses. Tá? O que nós esperamos é voltar a fazer o que sempre fizemos, talvez não da mesma maneira, com algumas adaptações, né? O trabalho, a rotina das cirurgias, o convívio com a família, poder passear, viajar, mas a gente sabe que tem muita gente com uma situação muito pior, né, com adoecimento de familiares, pessoas passando as maiores dificuldades. E, para finalizar, agradecer muito ao convite, de poder estar com vocês aqui na turma, né, que na verdade é uma família também para mim, mesmo que seja através da telinha, e espero que tenha contribuído alguma coisa para vocês, e depois estou aberto a perguntas. Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo. Excelente palestra, obrigado de coração. Agora eu vou chamar o Daniel. O Daniel vai fazer aí o nosso meio campo aí para as perguntas e respostas. Daniel? Rodrigo, genial. Muito obrigado por trazer para nós, mortais, o universo da cirurgia oncológica nesse contexto de Covid. E uma vez que esse universo da cirurgia oncológica chega para a gente, eu não posso deixar de fazer uma homenagem ao Dr. Marcos Moraes, sem dúvida nenhuma um expoente da cirurgia oncológica, ex-diretor do INCA, que nos deixou agora no início do mês de causas naturais. Vamos lá, vamos para algumas perguntas. O Ângelo nos faz a seguinte pergunta. A gente hoje vive um dilema. Ele traz um dilema da cirurgia bariátrica e a gente tenta transpor para o teu caso da cirurgia oncológica. Agora que a gente está entrando num ambiente Covid-free, que a gente está tentando retomar o movimento das cirurgias, qual seria a estratégia melhor para se fazer? Trazer um paciente que necessita de cirurgia com mais urgência, que é mais grave pelo seu contexto, porém que vai ter uma exposição à terapia intensiva talvez mais prolongada, com risco de contaminação maior, ou aquele paciente que seria mais eletivo, que não teria tanta urgência de operar, porém, provavelmente vai evoluir melhor no pós-operatório e poder ir embora mais rápido para casa. A gente consegue transcrever um pouquinho, transpor essa pergunta para a cirurgia oncológica? Obrigado pela pergunta, Daniel. Você fez uma ótima colocação também em relação ao Dr. Marcos Moraes. Mas, respondendo à pergunta do Ângelo, é um dilema que a gente vive, né? Nós sabemos que agora, nessa fase, a gente ainda tem que priorizar os procedimentos mais urgência, né? Só que também nós evitamos aqueles pacientes que nós sabemos que vai ter uma internação prolongada em CTI. Então, a gente tenta, de toda maneira, oferecer ainda as terapias alternativas, porque uma internação prolongada, nessa fase, eu considero que a chance de infecção por Covid ela é ainda muito alta. E isso vai colocar o paciente em risco de vida e além de comprometer muito os recursos
do hospital. Então, vou dar o exemplo, né, o que nós estamos fazendo lá dentro da cirurgia abdominal e pélvica, nós estamos selecionando pacientes que não necessitam de CTI, mas que tenham tumores que já estão dando muitos sintomas. Então, tumores de cólon obstrutivos, eventualmente tumor de estômago com estenose pilórica que não seja passível de algum outro tratamento, né? E, assim, cirurgias totalmente benignas, por exemplo, reconstrução de trânsito, outras cirurgias de tumores mais superficiais, nós não estamos fazendo. Nós estamos selecionando aqueles pacientes que podemos fazer uma cirurgia que seja que não possa esperar, mas que também não vai ficar muito tempo internado. É o que nós temos feito. Perfeito. Você trouxe uma questão muito interessante, né, que eu acho que é o que todos estão buscando, que em algum momento, tomara que nós tenhamos todos os ambientes Covid-free, mas nesse momento isso não é o caso. Então nós estamos tentando construir ambientes para isso. Esse tem sido o grande desafio dos gestores públicos e privados, né? E você trouxe uma série de recomendações para se criar um ambiente Covid-free. E o Pedro faz a seguinte pergunta, linka um pouco com a aula da Priscila lá naquele nosso primeiro webinar. SWAB e 48 horas de isolamento parece para ele insuficiente, pois o falso negativo é muito alto desses exames. Seria uma estratégia de manter esse paciente isolado por 14 dias mais interessante para poder trazer esse paciente para o ambiente Covid-free? Lembrando como é difícil a gente também criar um ambiente Covid-free de profissionais que trabalham muitas vezes em diversos hospitais, né? Eu não li a respeito de um isolamento tão prolongado, né? Da maioria das fontes que eu consultei, fala realmente em relação a 48 horas, o racional é o tempo, realmente, para a gente ter um resultado, né? A gente sabe que ainda o melhor exame tem sido o SWAB de orofaringe, né? As sorologias, a gente tem tido uma baixa taxa de positividade, né? Nós não temos usado para treinar. O que nós temos feito também, além da pesquisa de sintomas e contactantes, é a tomografia. Pacientes que vão necessitar de anestesia geral, etc. Então, a gente acha prudente, pelo que nós vimos de casos assintomáticos pela tomografia, dentro do nosso serviço, a tomografia também está sendo uma ferramenta usada. Perfeito. Bom, o que tira a gente do medo inicial e tem trazido respostas consistentes tem sido a ciência, né? E a ciência trouxe a tecnologia da cirurgia robótica para a gente, que teoricamente é uma cirurgia que leva a uma exposição menor da equipe cirúrgica, com mais precisão, né? Por outro lado, é uma cirurgia que a gente sabe que ainda não se encaixa em todo o escopo econômico, né? Público e mesmo privado. Como tem sido vista a cirurgia robótica oncológica nesse momento? A cirurgia robótica, ela é uma evolução da cirurgia laparoscópica. Então, o que vale para a cirurgia robótica, vale para a laparoscópica, pelo menos no contexto de exposição. Embora o cirurgião possa estar afastado no console, você tem sempre um auxiliar em campo, quase sempre um instrumentador. Então, essa pessoa vai estar exposta da mesma maneira, tá? A cirurgia robótica, em geral, tende a ser um pouco mais demorada do que a cirurgia laparoscópica, né? Então, como regra geral, a gente tenta abreviar. A cirurgia robótica diminuiu, ela não tem uma liberação oficial, nem uma proscrição oficial, mas dentro desse racional, as cirurgias laparoscópicas ou robóticas, elas são feitas quando você acha que vai beneficiar muito bem o paciente e você tem disponíveis aqueles mecanismos para proteger a equipe, o aspirador de fumaça, os filtros de partícula do aparelho laparoscópico. Maravilha. Por fim, você traz uma outra situação muito interessante também. A gente consegue um ambiente Covid-free, a gente quer voltar a operar o paciente, mas o paciente tem medo de sair de casa, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, você tem recebido casos novos? Tem pacientes que têm te procurado nesse momento por problemas de cirurgia oncológica ou isso tem sido mais complexo nesse momento? A gente percebeu uma queda, eu percebo que agora já começa a haver um retorno. O Ministério da Saúde ele determinou que o INCA continuasse a tratar os pacientes de alguma maneira. A gente montou a rede de referência, mas é lógico, no auge da epidemia, a gente percebeu que estava praticamente todo mundo infectado, incluindo muitos profissionais e muitos pacientes, né? Mas agora a gente tem recebido primeiras vezes, temos recebido os pacientes novos. A questão a retomada está sendo lenta e a gente ainda não consegue atender todo mundo da melhor maneira. Então, continuaremos usando
pelo menos no primeiro momento, as estratégias que são adjuvantes, como rádio, químio, e outros procedimentos até que a gente tenha condição realmente de estar funcionando a pleno vapor. Maravilha. Muito obrigado pela sua apresentação mais uma vez, pela resposta das perguntas. Alfredo, te passo a palavra para a gente dar seguimento ao webinar. Obrigadão, Rodrigo. Muito obrigado, meu amigo. A nossa próxima palestrante é a doutora Daniele Ferreira. Daniele Ferreira é médico oncologista, é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da American Society Clinical Oncology, e chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Servidor do Estado. O tema de sua palestra será Oncologia Clínica no contexto da pandemia de Covid-19. Seja bem-vinda, Dani. Oi, agora vocês me escutam? Alfredo, me escuta? Escuto. Abre o teu vídeo. Já Abriu o teu vídeo, já foi. foi? Foi. Vamos lá, pessoal. Boa noite, eu sou Daniele. Vamos sair da parte cirúrgica e vamos para a parte clínica. Eu sou oncologista clínica. Vim aqui apresentar para vocês como é que está dentro da nossa casa, como é que a gente está lidando com essa epidemia agora. Então, assim, o tema da minha palestra é nosso novo dia a dia. Ai, Jesus. Vou só voltar um pouquinho atrás, porque assim, é interessante ver a palestra do Rodrigo e do Vanucci, né? Porque realmente a gente veio aprendendo, né, ao longo desses 2 meses e pouco aí de informação e milhares de informação. Enfim, vamos lá. A gente voltou lá em 30 de janeiro, assim, foi decretada a pandemia mundial no dia 30 de janeiro pela OMS, e aqui o ministro da Saúde em questão decretou a pandemia no dia 3 de fevereiro. Bom, a gente ouviu muita coisa na televisão, da Itália, da Espanha, né, tantos casos de óbito por dia, que na verdade é o que está acontecendo agora aqui com a gente, e naquela época a gente não estava angustiado e sofrendo, pensando em, poxa, se assim está lá na Itália e na Espanha, como é que vai ser aqui? E o que vai acontecer com os nossos pacientes oncológicos? Como é que a gente vai resolver isso? Já no dia 12 de março desse ano, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica definiu que não era para interromper os tratamentos oncológicos. Tá? Então, assim, deixou isso para a gente exatamente definir como fazer isso no meio de uma epidemia. Bom, deixa eu mostrar um pouquinho como é que funciona a minha instituição. Esse aqui é o meu salão de quimioterapia, tá? Então, assim, a gente tem, por mais que a gente tenha uma resolução que dê um tamanho exato da sala em relação a metragem quadrada do nosso box, do nosso leito, a sala é aberta, vocês estão vendo, né? Assim, tem 2 lados essa sala, tem o lado direito e o lado esquerdo, tá? Mas o paciente fica aqui do ladinho do outro. Sim, tem mais do que 1,5 metro de distância, mas é um ambiente inteiro. Então, aqui eu mostro o outro lado do salão, né? A outra parte do salão, e vamos olhar um pouquinho para o teto. Olha aqui, ó, os ductos de ar-condicionado. Será que eles estão limpos? Será que isso tem algum tipo de comunicação com a enfermaria de cima? Será que a enfermaria de cima é uma enfermaria Covid? Como é que eu vou ter certeza de que vai dar tudo certo aqui dentro do meu salão de quimioterapia, com um monte de paciente frágil, imunossuprimido, né? Que não entre um paciente que deu uma tossidinha aqui dentro e que pegue em todo mundo. Bom, o que a gente fez lá, tá? Assim, essas orientações também foi lá no dia 14 de março, tá certo? A gente definiu. A entrada da oncologia, ela é aberta para um pátio, um ambiente externo. Tá? Que claro que num dia de chuva, chove, mas a gente definiu que os pacientes e os acompanhantes ficariam lá fora, tá? Na parte externa do hospital, assim, externa para o pátio. A gente intercalou as cadeiras para os pacientes mais fragilizados poderem sentar.
Definimos com os médicos que o atendimento seria apenas de quimioterapia, os pacientes em acompanhamento, os pacientes de controle, que a gente chama, seriam desmarcados, mas a gente teve o cuidado de criar um canal de comunicação eficaz. A gente está vendo também muito problema de comunicação, né? As pessoas ficam sem conseguir falar com ninguém dentro do hospital, né? Como se fechasse a portinha e jogasse a chave fora e a gente não consegue mais falar. A gente tem um canal de comunicação, seja pelo telefone da oncologia, que não para de tocar, seja por e-mail, para os pacientes mandarem os exames deles, porque eles ficam com aquele exame na mão e não conseguem saber se aquele exame está certo ou se não está certo, se precisa ser visto por um médico ou não, e independente do Covid, vão ter algumas progressões, algumas queixas, e os pacientes precisam ter acesso a gente, aos nossos profissionais de saúde. Nós, profissionais, atendendo de máscara, inicialmente, até o final de março, a gente atendeu de máscara cirúrgica e logo em seguida vieram os EPIs corretos. A gente não teve nenhuma falta de EPI no hospital, na oncologia, tá? Porque, assim, na verdade, a equipe de enfermagem já atendia com os jalecos, com os capotes impermeáveis e toda uma paramentação específica por estarem expostos todos à quimioterapia. A gente manteve o que era possível de janelas e portas abertas, tá? A gente fez uma triagem logo nessa data, que foi antes da triagem do hospital, né? Porque agora a gente tem a triagem na porta do hospital, mas não tinha lá em 14 de março, quando as medidas entraram. Então a gente fez uma triagem na porta da oncologia, com a recepção, tá? Então a triagem com recepção, não era uma triagem com profissional de saúde, né? E ela também foi melhorando. Então as perguntas inicialmente eram menos perguntas, eram: o senhor tem sintoma de gripe, o senhor teve febre, né? Porque aí depois também vieram os outros sintomas. É difícil da recepcionista também perguntar muita coisa e também se perde, né, nas perguntas. Então a gente focou em relação a febre, sintoma de gripe e dores no corpo. E a gente começou a entender que muitos pacientes mentiam, entre aspas, né? Assim, na verdade, eles ficavam com receio de se dissesse que tinham uma febre, não seriam atendidos, né? A porta fechada. Então, assim, na verdade, não é uma mentira, né? Os pacientes precisam de atendimento, de orientação, de acolhimento, mas a gente viu que muitas vezes eles passavam pela triagem, entravam dentro do salão ou dentro do consultório médico: ah, doutora, eu tive febre ontem, sim. Ah, meu Deus. Mas, enfim, depois de, né, tanto repetir e ir e vir, as coisas começaram a ficar melhores, né? Então, a gente teve um controle de pacientes doentes, né, dentro do ambulatório. É claro que se lembra que a gente está tratando com oncologia. Então, assim, tem muitos pacientes que sim têm dor no corpo pelo tratamento oncológico, que sim têm febre de origem tumoral. Então, tem que realmente ser uma anamnese, uma conversa mais rebuscada. Nós, os profissionais de saúde, também tivemos muitas situações de dúvida, né, entre nós médicos, entre nós equipe toda de atendimento, e sim, tivemos baixas no atendimento, né? A gente só combinou de todo mundo não ficar doente ao mesmo tempo, por enquanto isso está acontecendo. Um atendimento também mais objetivo dentro da oncologia, claro que, se possível, tá? As medidas higiênicas, eu acho que foram as medidas mais importantes para a gente, tá? Assim, na verdade, dentro lá da minha sala de quimioterapia, e vocês estão vendo isso todo dia, assim. Eu nunca, jamais tinha limpado a tela do meu celular antes da epidemia do Covid. Não sei se alguém tinha limpado a tela, tá? Então, assim, a gente também pede para o paciente entrar no ambulatório e lavar a mão, tá? Então, a gente tem tido muito mais medidas de higiene dentro do setor de oncologia e todos isso está sendo chamado muita atenção de todo mundo. Eu selecionei um artigo para a gente ver se isso realmente está acontecendo com a gente ou não. Esse é um artigo que foi o seguinte: foi um estudo observacional em 14 hospitais lá de Hubei, lá no epicentro da epidemia, na China, em que foi analisado 105 pacientes com Covid que tinham câncer versus 536 que não tinham câncer.
A diferença é bastante grande em relação aos desfechos, tá? Os desfechos são morte, internação em unidade intensiva, sintomas críticos e necessidade de ventilação invasiva. Nos pacientes com câncer, eles têm o dobro de chance de morte. Isso aqui é sempre entre 2 e 3 vezes mais a chance do paciente que não tem câncer. Depende um pouco do tipo de câncer que a gente está lidando, tá? Menos nos tumores de mama e, no meu caso, mais nos tumores de pulmão. Esse roxinho aqui são os tumores hematológicos, que também explodem de incidência, né? Em relação aos desfechos, mas que eu vou deixar para o Jung falar em seguida. E uma outra coisa interessante também é que mesmo os pacientes com câncer, os desfechos são piores nos pacientes metastáticos, o verdinho metastático. Então, a gente realmente tem que ter um cuidado muito grande com esses pacientes. Então, ao longo do tempo, foram saindo as orientações. O que a gente então faz? A gente tem optado por tratamentos menos intensos, sempre que possível hormonal, se o tumor permitir isso, e se possível oral. Também se acha que o tratamento oral é suquinho de laranja, mas não é. É uma quimioterapia do mesmo jeito. Então, às vezes, a escolha pelo oral pode nem ser, assim, julgar só pelo paciente ir ao ambulatório ou não, mas às vezes o tratamento oral também tem lá suas toxicidades. A gente também tem escolhido diminuir a mielossupressão do paciente. Como é que faz isso? Seja aumentando o intervalo, né, o que resolve algumas coisas, a gente deixa o paciente no momento de imunossupressão dele mais longe de casa, longe do ambulatório, né, longe de onde ele pode ter problemas. A gente pode reduzir doses dos tratamentos e usar mais fatores de crescimento. Temos também orientado o paciente a coletar sangue em casa, e 2 medidas que a gente fez, se o paciente testou para COVID positivo e teve alta, a gente espera 14 dias para ele voltar a tocar, pisar o pezinho no ambulatório. Além de também acontecer isso com os pacientes que internam por uma internação não COVID, em relação a voltar ao ambulatório. A gente também dá 14 dias para eles retornarem. Bom, qual foi a maior mudança, tá? A oncologia é uma especialidade muito calorosa, tá? Assim, eu escolhi a oncologia exatamente porque eu gosto de estar com o paciente muito pertinho de mim, ter uma relação boa com o paciente, eu gosto de torcer com ele, todas as vitórias possíveis, tá? Então eu gosto, e a gente às vezes também dá notícias difíceis e que a gente precisa de muito cuidado. Só que é assim que a gente está hoje, né? Tem uma orientação de evitar contato com o seu médico. Como é que então resolve isso? A gente tem que se inspirar. Essa minha equipe de enfermagem maravilhosa do hospital, que teve essa ideia linda de colocar os nomes na frente delas, porque os pacientes nem reconheciam a gente direito, então agora os pacientes estão um pouquinho mais felizes com essa medida, né? A gente tem que tentar e conseguir sorrir através da máscara, a gente tenta brincar, é claro que agora está mais fácil de fazer isso com mais informação que a gente tem, a gente está mais seguro, mas a gente também tem medo, claro, né? Então, ao longo desse tempo que a gente viveu, a gente tem tido muita ajuda entre a equipe, né? A gente tem realmente usado essas palavrinhas bonitas que estão aqui na tela e ninguém solta a mão de ninguém. A gente tem ficado muito junto, entendendo melhor a situação, discutindo os casos. Às vezes não tem clima para nada disso, para pensar em ciência, e sim em relação a torcer por uma situação que está acontecendo e rezar, mas a gente está aqui para cuidar do paciente e acolher o paciente oncológico da melhor maneira possível para que a gente continue sendo luz para eles. Acho que é isso que eu tinha para falar, Alfredinho. Tá. Obrigadão, Dani. Muito obrigado pela palestra, Dani. Agora eu vou chamar o outro Dani, Daniel. Está com a gente aí? Estou aqui, Alfredo, obrigado. Dani, me permita fazer uma pequena correção. A oncologia, ela é uma especialidade muito dura, muito difícil. Quem traz calor e humanidade são profissionais como você. Sorte dos seus pacientes de te ter como médico e sorte nossa de te ter como colega.
A Priscila faz uma pergunta para a gente. Como os pacientes em uso de imunossupressores na oncologia têm respondido ao Covid? Então, eu não estou vendo o que o estudo mostra para a gente. Tá? A gente estava conversando sobre isso no ambulatório e eu não estou vendo uma maior gravidade chegar. Os nossos pacientes estão, graças a Deus, voltando lindinhos como antes. Então, assim, a gente tem visto mais, na verdade, assim, a gente compartilha o salão de quimioterapia com a Hemato, né? Então, a gente tem visto mais pacientes que voltam tendo tido Covid do que os nossos oncológicos. Mas eles também têm voltado. Tá? Então, assim, eu realmente não estou vendo esse dobro a 3 vezes mais de encrenca com os nossos pacientes. Não estou. Ainda bem. Bom. A Patrícia pergunta para a gente, você citou que os metastáticos evoluem de forma um pouco pior. Isso seria pelo estadiamento já mais grave da doença ou alguma outra razão? Acho que por tempo de doença, geralmente. Assim, os pacientes metastáticos realmente têm um momento de doença diferente do que os adjuvantes. Então, acho que é por depuração, por doença mesmo, que às vezes os consome. Tá? Assim, geralmente tem anemia envolvida, tem astenia, tem desnutrição, é um pouquinho de tudo. Tá? Mas assim, repito, eu não tô vendo essa piora, tá? Eu achei que ia vir o tsunami, ia levar meu ambulatório inteiro, não aconteceu. Bom, o paciente, o Rodrigo, na verdade, ele passa a bola para você, porque ele diz que ele está operando menos e fazendo mais tratamentos adjuvantes. Então, eu, ecocardiografista, percebo que o meu movimento no hospital público e no privado ambulatorial, ele é basicamente de pacientes que estão fazendo quimioterapia e precisam do ecocardiograma para avaliação de cardiotoxicidade. Então, a gente vê a vinda muito desses pacientes. Esses pacientes, eles deveriam ter um EPI um pouco diferenciado do que simplesmente as máscaras de pano para andar na rua, para entrar no hospital. Qual a tua impressão em relação a isso? Eles só entraram com as máscaras de tecido depois que a prefeitura nossa obrigou eles a fazerem isso, tá? E depois daquele dia, que eu já não me lembro qual foi, mas já deve ter umas 4 semanas, mais ou menos, não tem nenhum que entre sem a máscara. Tá, assim, eu cheguei a questionar isso ao hospital em relação a se eu podia usar as máscaras, pelo menos as cirúrgicas, né, nos nossos pacientes, e, assim, eu não tenho marca científica para solicitar isso, e ia ser um gasto grande em relação a EPI direcionado para outra área. Então, eu não pude usar, mas eu também não insisti muito, porque eu falei, poxa, eu também não tenho essa base científica para eu insistir nisso aqui. Bom, a Cássia te pergunta se você tem algum trabalho, ou que você conhece algum trabalho específico com pacientes com carcinoma hepatocelular e Covid? Não, em relação ao manejo do paciente nesse momento, não. Em relação a carcinoma hepatocelular, não. Até porque assim, a gente usa muito mais droga oral no carcinoma hepatocelular. Então, esses pacientes muito provavelmente não devem ter tido esse tratamento. Estou falando dos metastáticos, estou falando do que eu pego, tá? Quando chega em mim já é um outro momento de doença. Eles não devem ter tido os tratamentos bloqueados. Geralmente tem uma toxicidade razoável em relação ao tratamento do carcinoma hepatocelular pela droga oral, mas nada que não se consiga manejar. Bom, para finalizar e fazendo uma ponte com a apresentação do Jung que está para vir por aí, a gente sabe que o paciente oncológico por si só é um fator de risco aumentado para fenômenos trombóticos. E a gente tem visto que o Covid tem sido uma doença trombótica, né? Uma das maiores complicações. Vocês têm tido algum cuidado diferenciado no manejo desse paciente internado ou ambulatorial com relação à anticoagulação? Não, tem uns pacientes que perguntam, não do hospital público, mas da clínica privada, em relação ao uso de profilaxia. Não, a gente não tem usado,
tá? Não, a gente não tem feito nada diferente, tá? Esse manejo realmente fica lá no paciente que já está em outra situação, não no meu paciente ambulatorial, mas já no paciente que já tem algum critério de gravidade e que vai ser abordado lá na unidade fechada. Dani, muito obrigado mais uma vez pela sua apresentação. Alfredo, passo a palavra para você. Obrigadão, Dani. Obrigado, muito obrigado pela palestra, por tudo, pela essa pessoa maravilhosa que você é. Tá? Agora a gente vai chamar um convidado, nosso primeiro convidado nas nossas palestras, tá? Que é o Dr. Jung Gonzaga. Dr. Jung, ele é médico hematologista, ele é coordenador da residência médica de hematologia e hemoterapia do INCA. O tema da palestra será hematologia no contexto da pandemia de Covid-19. Seja bem-vindo, Dr. Jung. Boa noite, pessoal. Eu vou abordar aqui, com a limitação de tempo, basicamente 2 aspectos distintos. Primeiro, eu vou falar do manejo do paciente oncohematológico durante a pandemia, mais ou menos o que foi falado na palestra anterior em relação aos doentes oncológicos. Depois eu vou falar do que a infecção com Covid faz na hematologia. E vou abordar principalmente a questão da coagulopatia, que o Daniel perguntou em relação a recomendações de profilaxia de anticoagulação. Então, começando pelo paciente oncohematológico, que todos nós sabemos que ele é um paciente imunossupresso, a gente tinha muita dúvida no início, na verdade a gente tinha muito medo de uma tragédia com os nossos pacientes, como a gente viu na pandemia, na epidemia do H1N1, de que essa imunossupressão levaria a quadros infecciosos muito mais graves e uma mortalidade, uma letalidade muito maior dos nossos pacientes. Mas, por outro lado, o Covid tem essa questão da resposta inflamatória exacerbada nos casos mais graves e talvez essa imunossupressão, na verdade, pudesse proteger os doentes das formas mais graves. Então, nessa balança, a gente não sabe ainda aonde que o nosso doente está. Enquanto a gente não sabe, o que a gente tem feito com esses doentes é tentado fazer, óbvio que dentro da medida do possível, protocolos menos agressivos e que possam ser feitos ambulatorialmente, isso com o objetivo de reduzir a imunossupressão e manter o doente fora do hospital. A gente está com medo, um medo teórico de fazer um dos nossos principais aliados no tratamento oncohematológico, que é o granuloquine, pelo risco teórico. E agora já tem alguns trabalhos de, pelo estímulo do sistema imunológico, ele agravar os quadros mais graves e poder levar ao quadro de tempestade de citocinas. A gente tem adiado os transplantes de medula óssea na medida do possível e a gente tem trazido muita discussão de cuidado paliativo para a hematologia, que o hematologista não sabe fazer isso muito bem, principalmente nos casos graves de Covid, que a gente sabe que tem uma evolução ruim, naqueles pacientes que têm uma doença de base refratária ou descontrolada. Em relação aos aspectos hematológicos da infecção, eu vou me ater basicamente a essa questão da coagulopatia. E o que a gente sabe, o Daniel acabou de falar, é que o doente com Covid trombosa. Jung, você está usando a tua apresentação? Você colocou ela? Ok, não está passando não? Não está passando aqui. Ué. Vocês estão vendo também ou é só comigo? Daniel? Não está compartilhada não, Jung. Tenta compartilhar a tela. Tenta compartilhar aí. Desculpa, tá? Foi, agora foi. Agora foi. Tá, vocês me desculpem, não deu para pegar o início então, né? Mas acho que deu para entender, eu acho, um pouco do que eu falei, né? Mesmo sem a imagem. Muito. Deu sim, deu para entender. Tá, vou seguindo então. Então, estou voltando aqui para a questão da coagulopatia, tá? E... Espera que agora não está passando. E como o Daniel falou, os pacientes com Covid, eles trombosam muito. Esse aqui é um estudo mostrando a incidência de tromboembolismo venoso em pacientes hospitalizados com Covid, mesmo recebendo profilaxia. Chega a uma incidência de 40%. Se você separa essas curvas em relação a quem vai para o CTI, no CTI tem uma incidência ainda maior. Aí você pode falar, não, mas isso aí é porque eles estão buscando o diagnóstico, estão fazendo exame, mas
ainda assim, os pacientes sintomáticos, eles correspondem a um número bastante grande. E nesse grupo de pacientes, quem tem trombose está associado com uma maior mortalidade. E a trombose não é só macrovascular, não é só a trombose venosa e a embolia pulmonar. A gente tem a questão da microtrombose, assim, essa coisa que a gente já conhece da inflamação andando de mão dada com a trombose. Então, você tem na fisiopatologia do COVID a infecção pulmonar, né? O vírus tem tropismo pelo pneumócito tipo 2, é lá onde estão os receptores, aquilo gera uma resposta inflamatória, lesão endotelial, liberação de fator tecidual e um processo de coagulação microvascular, tá? Que, no final das contas, vai trazer hipóxia, vai causar mais lesão endotelial. E conforme esse processo não é controlado, você vai tendo um consumo de fator de coagulação e aí você acaba partindo para um fenótipo que é um fenótipo muito ruim de manejar, um fenótipo misto em que você tem tanto trombose, formação de coágulo, como hemorragia, tá? Isso não é muito diferente do que a gente está habituado a ver em paciente com CIVD relacionado a sepse, mas existe uma peculiaridade no paciente com COVID, que é que esse processo ele é muito localizado no pulmão, tá? Ele começa no pulmão, porque você tem um acometimento de uma superfície pulmonar pelo vírus muito importante. As células que têm o receptor para o vírus estão no pulmão. Então você tem uma inflamação e uma ativação endotelial e uma coagulação intravascular muito importante no pulmão, ao ponto deles terem criado um nome para diferenciar a coagulação intravascular disseminada da coagulação intravascular pulmonar relacionada ao COVID. As principais diferenças são essas. Assim. No COVID, 100% das vezes esse processo está no pulmão. Ele é principalmente pulmonar, mas ele pode disseminar depois, diferente da coagulação intravascular disseminada. Quando você tem sangramento por consumo dos fatores de coagulação, na CIVD esse sangramento costuma ser generalizado. Você tem sangramento de catéter, você tem vários focos de sangramento, enquanto que na PIC, na coagulação intravascular pulmonar, o sangramento é principalmente microhemorragia pulmonar. E em relação à infecção primária, na coagulação intravascular habitual da sepse, a infecção é o gatilho, enquanto que nessa coagulação intravascular pulmonar induzida pelo COVID, ela está em andamento, ela anda junto com o processo. Aqui são evidências de autópsia mostrando esse processo da microtrombose. Isso pode ser tão acentuado a ponto de causar um quadro de disfunção ventricular direita só por conta de hipertensão pulmonar causada por microtrombose no leito pulmonar. E, do ponto de vista clínico, essa microtrombose ela é fundamental na forma da gente raciocinar como a gente vai tratar esse doente no sentido da anticoagulação. Porque esses doentes que têm pneumonia, muitas vezes eles têm uma deterioração clínica rápida, e essa deterioração clínica, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelo menos inicialmente, ela é respiratória. Os principais diagnósticos diferenciais para essa piora são o tromboembolismo venoso clássico, uma infecção secundária, uma possível pneumonia. Em termos de novidade, para o nosso raciocínio diagnóstico, é essa coisa dessa microtrombose pulmonar exuberante associada a um quadro hiperinflamatório. Então, isso aqui tem que entrar na nossa equação de diagnóstico diferencial quando a gente está vendo esses doentes com pneumonia por COVID, quando eles pioram. Tá? Os marcadores de CIVD nos auxiliam nisso. A gente tem nesses pacientes muitas vezes um dedímero muito aumentado e esse dedímero está relacionado com mortalidade, esse aumento do dedímero, principalmente a curva, a evolução do dedímero com o tratamento e com a infecção. E a gente já tem evidência de que anticoagular profilaticamente, terapeuticamente, melhora o desfecho em alguns pacientes. A gente ainda não sabe exatamente os subgrupos, mas a gente já tem algumas bases para dar algumas recomendações. Então, as perguntas principais nesse contexto da hipercoagulabilidade do paciente com COVID são essas aqui. Para quem você vai dar anticoagulante que tem COVID? E se você for dar, você vai dar como profilaxia ou como tratamento? Em que momento você vai fazer essa profilaxia? Ela não pode ser precoce demais para você anticoagular gente que não precisa, mas ela também não pode ser tardia demais no momento em que o doente já começou a adquirir um fenômeno
um processo hemorrágico por conta de consumo dos fatores de coagulação. E que droga a gente vai usar? Eu vim direto para as recomendações, porque não tinha sentido, até por conta do tempo, ficar falando de muitos estudos. Então, o que a gente recomenda, e o que tem de novidade relacionado ao COVID em relação ao que a gente já faz, eu botei em negrito, é que todos os pacientes que internem com COVID, por pneumonia, por COVID, recebam profilaxia para TEV. Tá? O que a gente usa mais frequentemente é a heparina de baixo peso molecular nas doses habituais. Entretanto, a gente viu que existe uma incidência de tromboembolismo pulmonar mesmo nesses pacientes que estão fazendo profilaxia. Eles têm um estado pré-trombótico bastante importante. Então, uma coisa que ainda não está fechada, mas que pode ser considerada, é fazer doses maiores da heparina de baixo peso molecular em pacientes que têm o dedímero mais elevado, acima de 1000. E nos pacientes que têm contraindicação à heparina de baixo peso molecular, por exemplo, com insuficiência renal ou alguma outra questão, você pode usar a heparina não fracionada. E no tratamento, quando é que você vai anticoagular esses doentes de forma plena? O paciente que tem tromboembolismo venoso diagnosticado é óbvio. Claro que eu estou falando isso levando em consideração que o doente não tenha contraindicações, obviamente. É importante você fazer uma busca ativa por esse diagnóstico, com angio-TC, com Doppler de membros inferiores, com ecocardiograma, para ver se tem alguma evidência indireta lá de acometimento do VD, mas a gente sabe que no paciente com COVID é tudo muito mais difícil, transporte, então muitas vezes você não consegue fazer esse diagnóstico. E mesmo nos doentes em que você pesquisou tromboembolismo venoso, que você não fez o diagnóstico, ou que você não conseguiu fazer os exames diagnósticos, se esse doente está tendo uma deterioração clínica rápida, principalmente do ponto de vista respiratório, você pode inferir que essa piora esteja relacionada com aquela microtrombose exuberante no leito pulmonar. E aí vale a pena, sim, você considerar anticoagular esse doente, mesmo que você não tenha feito o diagnóstico de tromboembolismo venoso. E aí a gente anticoagula esse doente de maneira convencional, com heparina de baixo peso molecular nas doses habituais ou com heparina venosa guiada pelo PTT. Isso aí as recomendações variam um pouco, eu acho que isso depende predominantemente de onde está o doente, se ele está na enfermaria ou se ele está no CTI, do quanto esse doente pode ser monitorado. Mas o fato é que pacientes com rápida deterioração clínica, mesmo que você não consiga identificar tromboembolismo venoso, e principalmente se eles tiverem marcadores laboratoriais de inflamação piorando e de coagulopatia piorando como aumento do dedímero, esses doentes parecem se beneficiar da anticoagulação. Aqui trazendo dados nossos lá do INCA, juntando os dois assuntos, né, o paciente oncohematológico e o COVID, a gente hoje já tem quase 30 pacientes com COVID diagnosticados nos nossos pacientes, confirmados e que foram internados por pneumonia, tá? Todos eles apresentando parâmetros aí de coagulopatia e de inflamação. O que a gente faz nesses doentes, nesse sentido, basicamente é a mesma coisa que eu falei, e são as recomendações para os demais doentes. A gente faz profilaxia para todos os pacientes que estão internados e a gente anticoagula plenamente se ele tiver tromboembolismo venoso documentado ou se ele tiver deterioração clínica. Óbvio que essa anticoagulação baseada na deterioração clínica, ela não é automática, ela é discutida caso a caso. A gente avalia os marcadores inflamatórios, a gente avalia a curva do dedímero, a gente avalia o doente e define meio que a beira do leito ali se a gente vai começar ou não, e obviamente respeitando as contraindicações que nesses nossos doentes muitas vezes elas estão presentes por conta de trombocitopenia importante, relacionada ao tratamento da doença de base ou a própria doença de base. Então, assim, em resumo, concluindo isso que eu falei, comportamento do COVID no paciente oncohematológico, a gente não sabe ainda. A impressão inicial, a impressão que a gente tem até agora, que eles não parecem ir tão diferente da população geral. Os que vão mal têm fatores de risco muito parecidos com os da população geral que vão mal. Os que vão bem, a mesma coisa. Os que evoluem bem, a mesma coisa. A gente não está vendo uma letalidade absurda
como a gente viu na época do H1N1, mas assim, está tudo muito recente, é tudo muito novo e acontecendo. Na medida do possível, a gente está evitando fazer protocolos de quimioterapia internados, protocolos mais agressivos, e a gente tem evitado usar o granuloquine, e essa é uma questão que gera bastante debate, tá? Eu não sei se o granuloquine é uma boa estratégia, como a Daniela falou ali, para permitir uma menor mielossupressão, porque ele tem um risco teórico e já tem trabalhos saindo mostrando que ele pode piorar a evolução nas formas graves por estimular o sistema imunológico. A gente tem considerado bastante, conversado bastante sobre paliação dos pacientes que chegam com quadros mais graves de Covid ou que evoluem com maior gravidade, se esses doentes tiverem uma doença de base mais avançada e mais refratária, por conta da perspectiva ruim, por conta da limitação de recurso que a gente tem, especialmente de leito de terapia intensiva. E no que diz respeito à coagulação, a gente tem feito profilaxia de tromboembolismo venoso para todos os pacientes internados que não tenham contraindicação. A gente anticoagula plenamente todos os doentes que tenham tromboembolismo venoso documentado. Os que têm deterioração clínica respiratória rápida e que a gente não conseguiu fazer diagnóstico de tromboembolismo venoso, a gente discute caso a caso, faz a correlação clínica laboratorial, mas tende a anticoagulá-los, tá? E uma provocação que essa coisa da coagulação andando junto com a trombose, da inflamação andando junto com a trombose, uma quase que retroalimentando a outra, se esses doentes que precisam de anticoagulação também não seriam os doentes que a gente precisaria pensar em entrar com algum tipo de terapia anti-inflamatória, como corticoide ou anti-interleucina 6. Enfim, de forma bem resumida, era isso que eu queria conversar com vocês, passar um pouquinho da nossa experiência. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. E acho que era isso. Obrigado. Obrigadão, Jung. Agora a gente vai chamar o nosso amigo Daniel para fazer as perguntas aí. Dani? Jung, seja muito bem-vindo à nossa turma. Muito obrigado por participar e por nos ensinar tanto. A sua apresentação foi tão boa que, na verdade, acho que se tivesse chegado ao final sem os slides, e eles foram muito bons, a gente não teria nem percebido. Então, muito obrigado pela sua apresentação. A gente começa essa pandemia olhando para o pulmão, né, preocupado com a pneumonia. Enquanto isso, a gente descobre que o Covid faz um strike na nossa tríade de Virchow, né? Ele lesa a célula diretamente, ele causa estase porque o paciente está parado e, principalmente, os fatores de coagulação viram de ponta cabeça, né? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: me parece que a apresentação que a gente tem na coagulopatia do Covid é diferente da coagulação intravascular disseminada. A gente tem um grande aumento de fatores, a gente tem aumento de fator 8, a gente tem aumento de fibrinogênio. Você acha que do momento que a gente começa a ter uma curva descendente desses fatores e esse paciente está grave, isso é um momento para a gente observar a nossa terapêutica e se preocupar? Então, Daniel, essa pergunta para mim é super difícil de responder, assim, porque quando a gente começa a ver a queda dos fatores, normalmente o que está acontecendo já é um processo de maior gravidade de coagulopatia de consumo, né? Esse doente vai entrar provavelmente num fenótipo hemorrágico e aí tudo fica mais complicado, porque você vai ter que repor fator num paciente que está trombosando versus anticoagular um doente que está sangrando. Então, na verdade, eu acho que isso a gente tem que conseguir, na verdade, otimizar o time de começar a anticoagulação. E nesse processo, a evolução clínica do doente e a curva desses marcadores, desses fatores de coagulação, principalmente os marcadores de fibrinólise, eu acho que ajudam muito a guiar essa decisão. Seria uma dosagem diária? Você sugeriria uma dosagem diária? A dosagem diária eu acho pouco factível, assim. E eu acho que diária ela talvez atrapalhe mais do que ajude, porque, sei lá, tem aquelas pequenas variações. O que está sendo recomendado é uma avaliação da coagulação relativamente básica, o dedímero, o TAP, a contagem de plaquetas, mais ou menos a cada 2, 3 dias. Entendeu? Com isso você consegue meio que ver para onde seu doente está indo
Mas, assim, eu não vi nenhuma recomendação em termos de tomar conduta com base apenas na curva laboratorial, sem a correlação clínica. Eu tenho visto mais os doentes naquele estágio intermediário. Eu não trabalho mais em terapia intensiva, então eu vejo muitos doentes que chegam com pneumonia, meio hipoxêmicos e tal, e esses doentes começam a deteriorar. E a gente vê, sim, um aumento de marcador inflamatório, a PCR sobe, a ferritina sobe, e o dedímero aumenta. Então, assim, a gente tende a intervir nesse momento, acreditando que esse processo trombótico que, assim, predomina ali no pulmão, óbvio que depois ele pode se espalhar, ele pode se tornar mais disseminado, e que esse processo está contribuindo para a piora clínica dele. Mas depois que a coisa, de fato, degringola, que o doente entra no quadro de CIVD mesmo, fica tudo mais complicado, né? Tudo mais difícil, porque aí já tem disfunção orgânica junto, o rim é um órgão-alvo super, super importante. Então, acho que a questão do time aí é bem fundamental. E aí monitorar esses parâmetros assim, a cada 2, 3 dias, porque isso não é uma regra, né? Quer dizer, isso é um guia, mas você vai titular isso muito de acordo com o seu doente, né? A gente tem alguns relatos de trabalho que sugerem anticoagulação baseada em níveis muito elevados de dedímero. E realmente a gente tem visto níveis que vão a 10 mil de dedímero, 5 mil. Você tem alguma orientação em relação a isso? Então, a gente faz profilaxia para esses doentes. E a gente ainda não entrou muito nesses doentes fazer uma profilaxia com dose maior. Mas a gente não tem anticoagulado os doentes plenamente só com base no dedímero, não. A gente ainda está meio na fase de discutir se vai fazer uma dose maior de enoxaparina ou não. Isso é muito um viés nosso, cara. Talvez a gente esteja meio equivocado, porque o hematologista sempre teve muito mais medo de sangramento do que de trombose, entendeu? E a gente está lidando agora com uma doença muito trombótica, mas a gente ainda tem essa coisa meio introjetada de ter medo de anticoagular, de ter medo de... Porque nossos doentes sangram muito, né? Então a gente está dando... O nosso próximo passo ainda é ver se a gente vai fazer uma dose maior de enoxaparina nos doentes que têm o dedímero muito alto. Mas anticoagular, a gente não está anticoagulando só com base nesse parâmetro, não. Perfeito. A Alicia faz uma pergunta muito interessante. Aqueles pacientes que não atingem os níveis de anti-10A adequados com anticoagulação, com heparina de baixo peso, se você tem alguma recomendação para esses pacientes? Então, assim, eu sou um médico muito do SUS, né? O meu principal local de trabalho, onde eu vejo mais pacientes, onde eu estou vendo praticamente todos os pacientes de Covid, são no SUS. Então, a gente não tem a dosagem do fator 10A disponível para guiar a nossa anticoagulação. E aí, partindo desse raciocínio, talvez você pudesse, não, então vamos fazer heparina não fracionada, que é uma coisa com a qual a gente já tem muita experiência, muito tempo, faz venosa, guia pelo PTT. Só que, de novo, os pacientes que eu vejo são os pacientes que ficam na enfermaria. E aquele negócio, o paciente fica sozinho, a gente sabe que não tem jeito, esse doente acaba sendo menos visto do que ele deveria ser visto, levando em consideração a gravidade que ele tem por conta de todo o processo de paramentar, desparamentar. Então a gente não se sente confortável de fazer heparina não fracionada na enfermaria. Então a gente acaba fazendo a enoxaparina com dose fixa e eu não consigo monitorar o fator 10A, então eu não tenho não tenho experiência em ajuste de anticoagulação com heparina de baixo peso molecular usando o fator 10A. Perfeito. Bom, você fala da importância dos métodos de imagem, né, para rastreio. A gente sabe que as sociedades recomendam que, como screening, os métodos de imagem talvez não fossem um ponto de partida ideal, que a gente deveria direcioná-los para a clínica. Na prática médica, é muito difícil um paciente hoje que interna numa terapia intensiva ou ainda numa enfermaria, mas um pouco mais grave, não receber um ecocardiograma e não receber um Doppler de membros inferiores, principalmente com níveis de dedímero mais elevados. E, curiosamente, nós ecocardiografistas e médicos de imagem nos deparamos inúmeras vezes com um Doppler de membro inferior normal. Apesar de um relato de 30% desses pacientes terem doença macrovascular,
Doppler normal. E aí a gente chega no que você fala, que é uma entidade muito nova do Covid, que seriam essas microtromboses pulmonares, né? Como é que tem sido a tua conduta em relação à imagem cardiovascular para te auxiliar nesse momento? Então, Daniel, mais uma vez, assim, a gente tem bastante dificuldade com imagem lá no INCA, por exemplo. Por incrível que pareça, cara, o paciente com câncer, uma das principais coisas que mata o paciente com câncer é a trombose, e a gente tem uma dificuldade absurda de fazer um Doppler habitualmente, tá? A gente consegue fazer um PET-TC, fazer vários exames de medicina nuclear com muito mais facilidade do que a gente consegue fazer um eco ou um Doppler. A gente considera fazer angio-TC nos doentes que estão menos graves, assim, que a gente vai conseguir transportar, mas é uma questão logística difícil. Então, assim, muitas vezes a gente acaba tomando decisão sem imagem nenhuma, tá? Porque a gente simplesmente não consegue. E aí o doente está piorando clinicamente e a gente começa a anticoagular, mas a gente vai conseguir a imagem depois. A gente vai acabar fazendo um diagnóstico meio retrospectivo, se ele tinha trombose venosa ou se ele tinha trombose em embolia pulmonar, entendeu? Então acaba que muito pela clínica e pela curva dos exames laboratoriais de inflamação e de anticoagulação. E quando a gente consegue fazer o exame de imagem, a gente junta aquela informação, mas ela não, a gente não consegue usar ela real time para tomar a decisão ali naquele momento, entendeu? Raríssimas exceções. Bom, por fim, eu vou tirar esse paciente do nosso ambiente hospitalar e eu vou mandar ele para casa. Esse paciente melhorou da síndrome Covid, ele melhorou do pulmão, ele melhorou hemodinamicamente, ele vai para casa. E a gente já estabeleceu anticoagulação para ele no ambiente hospitalar. E a minha pergunta para você é a seguinte: o quanto é importante a gente manter essa anticoagulação em nível domiciliar? Você usa algum guia, um paciente que previamente não tinha uma indicação de anticoagulação e vai para casa anticoagulado, vai para casa com heparina de baixo peso, você utiliza um dedímero domiciliar para pautar se você retira ou não? Qual tem sido a sua conduta? A gente tem relatos até de mortes súbitas em pacientes em alta hospitalar que a gente não sabe se atribui a fenômenos tromboembólicos ou não, né? Então, o que a gente tem feito com esses doentes, assim, mesmo os doentes que não anticoagularam, que ficaram só com profilaxia, a gente mantém essa profilaxia depois que ele vai embora. E aí aquelas coisas, né? O hospital não tem algumas coisas, mas tem outras no INCA, a gente consegue fornecer heparina de baixo peso molecular para o paciente continuar tomando em casa. E aí a gente mantém normalmente por uns 45 dias, ou então se o dedímero cair, normalizar muito rápido, e esse doente estiver já deambulando plenamente, que não é uma coisa que a gente vê muito, que esses doentes às vezes têm uma recuperação de performance status super lenta, a gente tira. Mas normalmente a gente manda com a heparina de baixo peso molecular e mantém por uns 45 dias, ou baseado na combinação de melhora clínica e queda de dedímero. Ótimo, nós temos ainda muitas perguntas, mas devido ao tempo avançado, eu vou encerrar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Alfredo, eu passo a palavra para você. Jung, muito obrigado, meu irmão. Valeu aí, a gente bateu bastante papo aí de filme e tal, de filmar, de fazer vídeos e tal. Muito obrigado, tá, meu amigo? Obrigado. Agora a gente vai... Oi? Obrigado a vocês. Alô, tamo junto. Eu vou chamar o Léo agora. Vamos ver se vai. Tá. Vamos ver se vai. Agora vai. Essa quarentena não tá fácil para ninguém. Estamos vivendo um momento muito difícil. Estou trabalhando na linha de frente contra o coronavírus. Medo de ficarmos doentes, privados da nossa liberdade. Mas para algumas pessoas está um pouquinho pior. Tem gente que, além disso tudo, está passando fome também. Tem gente que não consegue trabalhar, que não consegue dinheiro para as necessidades básicas. As mensagens que o Alfredo e o Léo recebem são mensagens de muito desespero. Todos nós estamos sofrendo com essa pandemia, mas ela também vem demonstrando que a solidariedade pode ser uma das armas importantes para ajudar a combatê-la. Na ciência, por exemplo, a união de diversas áreas vem trazendo respostas e esperança. Nossa turma da medicina, o FRJ 99, criou um webinar para divulgar o conhecimento
técnico, científico, dentro das diversas sub-áreas da medicina. O intuito é divulgar uma campanha para a arrecadação de cestas básicas, linkando, então, o conhecimento, a ciência, a humanidade e assim conseguir, todos juntos, proporcionar maior conforto, alimento e humanidade e carinho para essas pessoas que tanto necessitam nesse momento. Nesse evento, além de compartilhar um pouco de ciência e conhecimento, a nossa turma está pedindo ajuda para compartilhar cuidado. Nós estamos arrecadando doações em dinheiro, que vão ser revertidas em doação de cestas básicas para comunidades carentes. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão precisando demais de ajuda e é um momento realmente importante de solidariedade. Então a gente vem por meio desses vídeos pedir uma ajuda para vocês, uma contribuição para proporcionar para essas pessoas um pouco mais de dignidade. Para que essas famílias tenham subsistência durante esse período de isolamento social. Contribuindo para a diminuição do sofrimento de muitas famílias. Então quem puder ajudar, por favor, doações de qualquer valor possível. Se você puder nos ajudar, vai ser bem-vindo. Quem tem fome não pode esperar. Amor e solidariedade são fundamentais nessa pandemia. É tempo de solidariedade. Vamos ajudar, vamos em frente. Vai dar tudo certo. Isso aqui é minha filha Isabela, ela também está pedindo para vocês, para a gente conseguir arrecadar, tá bom? Doe você também. Quanto mais gente doar, mais famílias conseguiremos ajudar. E nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Você não precisa estar na linha de frente de um hospital para ajudar a salvar uma vida. Colabora com a gente, vai? Muito obrigada. Obrigadão, Léo. Agora, gente, a gente vai para as considerações finais. A gente vai chamar o nosso amigo Fernando Vanucci para falar para a gente. Fernando? Obrigado, Alfredo. Na verdade, eu acho que depois de apresentações como essas, eu acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer é me abster de fazer qualquer comentário científico, porque em 2 horas eu aprendi mais sobre Covid do que em 3 meses de pandemia. Eu acho que num dia como hoje, em que a gente chega à trágica marca de 20 mil vidas ceifadas, num país como o Brasil, que, se a gente for falar clara e cruamente, sequer tem um ministro da Saúde, eu acho que iniciativas como essas são iniciativas que arrepiam, né? Você colocar conteúdo de qualidade e informação científica confiável à disposição de tanta gente já seria algo louvável por si só. E quando você consegue aliar esse tipo de iniciativa a algo como o que a gente acabou de assistir nesse vídeo, falta palavra para descrever, falta discurso para a gente... É até difícil, na verdade, eu falar. Mas a verdade é que faltam palavras para colocar em discurso o que uma iniciativa como essa traz e a força que dá para nós. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou vivendo um momento em que talvez eu até já tenha trabalhado mais na minha vida, mas nunca na minha vida com uma carga de estresse e responsabilidade tão grandes como agora. E eu vou lembrar de uma passagem da apresentação da Dani, quando ela disse que realmente é muito difícil a gente lidar com uma situação medicamente tão desafiante como essa. E o estresse vem, o cansaço bate, às vezes o desânimo também. Mas, ao mesmo tempo, em quase 21 anos de formado, eu acho que eu nunca presenciei, como atualmente eu tenho vivenciado nos lugares onde eu trabalho, tanta camaradagem, tanta parceria, não só entre os médicos, mas também entre os outros profissionais de saúde que nos ajudam no dia a dia na linha de frente. E eu acho que um evento como esse de hoje, ele simboliza exatamente tudo isso, né? Nós falamos hoje, eu não tive, infelizmente, a oportunidade de participar das 2 primeiras edições, mas pelo que eu vi hoje, a gente abordou
com um enfoque um pouquinho diferente do que vinha acontecendo. A gente abordou o enfoque de pacientes que vivem um dilema de não poder esperar, por conta das doenças que eles já têm, o momento de uma pandemia passar, né? É diferente de um paciente que eu posso resolver o problema dele depois que tudo isso se acalmar. Nós hoje colocamos aqui em pauta a discussão de pacientes que têm uma doença que simplesmente não espera, né? E cujas angústias elas suplantam em muito o receio de apenas ter Covid ou não ter Covid, né? Enfim, eu acho que as apresentações do ponto de vista científico foram espetaculares. Eu acho que vocês têm que ter orgulho da turma da qual vocês fazem parte, que eu faço, e eu tenho esse orgulho. E foi muito gratificante ter participado dessa experiência hoje. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira com aquilo que toca ao meu dia a dia. E torço para que nós continuemos nesse período tão difícil que uma hora vai passar, mas que não tem sido fácil. Mais uma vez, agradecer a moderação e a mediação do Daniel, que é também, do ponto de vista tanto da eloquência quanto do conhecimento, assombrosos. E eu acho que não existe outra pessoa para poder desempenhar esse papel como você, Dani. Parabéns.